Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui num vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu não vou falar especificamente sobre um conteúdo de redação, mas eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim lá no Instagram. Eu abri uma caixinha e falei, podem perguntar o que quiserem, eu vou responder tudo e vou tirar dúvida de redação, pode fazer perguntas sobre a minha vida, pergunta aí o que quiserem, eu vou fazer um vídeo respondendo vocês. Chegou o vídeo, então, vou gravar as respostas aqui para vocês. Então, não deixem de me seguir lá no Instagram, @julianamoreira2020, porque lá a gente consegue esse tipo de interação mais fácil, né? Mais rápido lá. Bom, além disso, não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo que diz respeito à redação do Enem e também clicar no sininho para receber as notificações, beleza? Vou começar com uma primeira pergunta aqui, que é a pergunta da Lu. A Lu diz assim, Ju, para você, qual o pior erro em um texto de redação? Bom, é difícil selecionar um erro pior, assim, mas pensando na redação do Enem, o pior, aquilo que pode te prejudicar de forma muito grande, que no caso vai se fazer você zerar o texto, é quando você foge do tema. Ou quando você tangencia o tema. Fugir é mais difícil, porque é só se você escrever sobre uma coisa que não tem nada a ver com o que o Enem te pediu. Mas tangenciar é fácil, muita gente faz. Então, para mim, o pior erro é tangência ao tema. Quando você escreve, por exemplo, o tema é democratização do acesso ao cinema, você escreve sobre cinema e não escreve sobre democratização. Por que isso é muito ruim? Porque a sua nota na competência 2, 3 e 5 vai ficar retida em um máximo de 40 pontos. E a gente sabe como é que isso vai prejudicar, né, o total do seu texto no final. Então, esse para mim é um erro bem complicado. Bom, a Ive pergunta o seguinte, se eu não colocar o repertório em algum desenvolvimento, eu posso cair no senso comum? Senso comum para o Enem significa argumento sem presença de repertório sociocultural. Então, se o seu argumento não tem repertório, ele é um argumento pautado no senso comum para o Enem. Ju, tem problema escrever um argumento dessa forma? Não tem, desde que o seu outro argumento apresente repertório. O repertório tem que aparecer em algum momento do seu texto. Não precisa aparecer nos dois argumentos, pode aparecer só em um. Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos lá. Olha o que a Marcela pergunta. Ela diz, como melhorar a competência 3? E ela pede para que eu dê as dicas baseada no manual do corretor. Vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre manual do corretor na competência 3. Já fiz sobre a competência 5. Se não assistiram ainda, tá aí a oportunidade. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Sobre competência 3, o que ela diz? Planejamento e desenvolvimento textual. O que manda muito na competência 3? A sua introdução, porque é lá que você apresenta o seu plano de texto e é lá que você antecipa os seus argumentos, aqueles que serão desenvolvidos. Se você apresenta um bom plano de texto e segue essa apresentação, você tem uma competência 3 ali já muito boa. O que vai faltar? Um desenvolvimento legal dos seus argumentos, para ficar tudo certo. E, claro, que a sua proposta de intervenção tenha diálogo direto com a argumentação. Então, essa conexão entre as partes do texto é o que vai mandar em uma boa nota na competência 3. Vou gravar esse vídeo, mas pensando que a cabeça dessa competência é a introdução. Se você falha na introdução, já não tem como o seu texto ter um bom planejamento. Para isso, eu indico o vídeo tudo sobre a introdução, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Vamos lá. O Giovanni pergunta o seguinte, como escrever títulos de obra na redação? Todas as iniciais em maiúsculo? Precisa de aspas? Vamos lá, títulos de filme, de livro, de série, na redação. São nomes próprios, então todas as iniciais em maiúsculo? Sim, todas as iniciais em maiúsculo. Ju, preciso colocar entre aspas? Aspas a gente usa para citação direta. Então, quando você vai colocar lá, por exemplo, uma fala de um filósofo, uma fala de um filme, de um teórico, aí sim você usa as aspas. Mas para apresentar o nome do livro, por exemplo, você não precisa usar as aspas, tá bom? O Samuel perguntou o seguinte, qual foi o momento mais marcante da sua vida acadêmica?
Nossa, essa pergunta é difícil, porque eu tive experiências muito boas na universidade. Mas o momento mais marcante foi... Caramba, difícil essa pergunta. Acho que a defesa do meu mestrado me marcou muito na minha trajetória acadêmica, que é uma defesa recente, e que foi um trabalho assim que me ocupou por 2 anos. Eu fiquei 2 anos muito dedicada a esse processo. Então, quando chega a esse final, a essa defesa, e que eu tenho um bom retorno sobre aquilo que eu escrevi, para mim foi super bacana. Então, fiquei bem realizada, foi bem marcante. Um outro momento que me marcou muito na minha trajetória acadêmica foi certamente o momento em que eu troco de área dentro do meu próprio curso. Então, quando eu saio da linguística, eu fazia pesquisa na área de fonologia. Para ser mais específico para vocês, eu fazia pesquisa na área de aquisição de linguagem. Então, eu tentava entender as hipóteses que as crianças criam quando vão escrever as suas primeiras palavras. Eu saí desse campo de pesquisa para começar uma pesquisa na literatura brasileira. Isso é uma mudança bem significativa de área dentro do curso de letras. Isso me marcou bastante também, porque eu gostava muito do que eu fazia, mas agora eu gosto muito mais. Então, para mim foi bem bacana ter tido essa oportunidade de mudar e de conhecer, né, as diferentes áreas do meu curso de forma tão aprofundada, assim, a ponto de fazer pesquisa em mais de uma área. O Aleph perguntou: você já pensou em dar aulas online? Imagino que ele esteja falando aqui de um curso especificamente, porque as minhas aulas já estão postadas, são postadas frequentemente aqui no YouTube, toda semana. Eu comecei com esse projeto esse ano por uma inquietação que eu tive na minha vida profissional, assim. Eu via as pessoas batalhando ali com a redação e ela sendo um desafio muito grande na vida dessas pessoas. Isso me deixava muito incomodada, porque redação para o Enem especificamente não tem que ser difícil. Ela tem uma estratégia, ela tem um mapa, ela é muito objetiva, então é para que ela seja uma ajuda para você e não para que ela te atrapalhe. E aí, a partir disso, pensando nessa chateação que eu tinha de ver todos vocês aí batendo cabeça com redação e com o incentivo muito grande que eu tive da minha família também, né, que eles viam a minha inquietação e eles falaram: Juliana, então vai, ensina, ué. Se você tá dizendo que o método tradicional não funciona, que tá difícil para os meninos, que algumas escolas nem trabalham redação, por que você não vai para a internet e ensina isso para mais pessoas? Eu fiquei: nossa, caramba, eu não, vou morrer de vergonha, vou ficar gravando vídeo para postar na internet? Não vou não. Aí depois eu pensei: cara, vou sim, ué. Se eu posso atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, beleza, que seja a internet, então, o nosso recurso. E aí eu comecei a postar aqui, e aí eu tive um pedido bastante grande de pessoas que queriam ser acompanhadas de forma mais próxima. E aí eu lancei o meu curso de redação aqui, tive uma primeira turma, foi muito sucesso, assim. Os meninos, cara, eles evoluíram de forma muito rápida na redação e vou abrir mais vagas. Inclusive, pessoal, atenção, de 10 a 14 de agosto eu vou fazer uma semana especial de redação para o Enem. Essa semana, quem quiser se inscrever tem que clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque é só para pessoas inscritas. Eu vou explicar para vocês por que a redação não é difícil, quais são os passos para uma redação, como que qualquer pessoa consegue atingir uma nota acima de 900. E lá depois, no final dessa semana, que eu conseguir mostrar todas essas questões para vocês, trabalhar a estrutura, eu vou abrir vaga para o meu curso. Mas vagas limitadas, porque eu faço muita questão de corrigir a redação dos meus alunos e de acompanhá-los de forma muito próxima. Então eu não consigo abrir um monte de vagas. Vagas limitadas, assim como foi na primeira turma, e as matrículas vão ficar abertas por um período bem curto de tempo. Então eu já estou avisando aqui nesse vídeo, é um spoiler. Vocês se inscrevam aqui para a semana para que tenham a possibilidade lá depois da semana de quando abrir a matrícula, caso seja do interesse de vocês, como o Aleph perguntou aqui, já garantirem a vaga por serem limitadas. E eu não sei quando teremos novas turmas. Essa tá abrindo agora pela demanda, vocês pediram, a gente abriu, mas eu não sei quando terá novamente, tá bom? Mais perguntas. Ju, seria bom uma aula ao vivo sobre interpretação de texto. Uma live sobre interpretação de texto. O que vocês acham sobre isso? Deixa nos comentários aqui. Foi a Ramesses que deu essa ideia, ela que está pedindo essa aula. Se vocês acham que seria legal a gente trabalhar a interpretação juntos numa live, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu
sempre falo isso aqui, eu tô interessada em produzir um conteúdo que seja útil para vocês. Então, se vocês falarem, Ju, vai ser muito legal se a gente puder ter uma live e a gente conversar ali, interpretar o texto juntos. Então, eu vou fazer. Vocês que mandam nisso aqui, tá? Só deixar aqui nos comentários para mim. Bom, a Luísa pergunta, Ju, você acha bom colocar título na redação? Não, Luísa, eu não acho bom, porque título não vale nota na redação do Enem. Então você vai perder uma linha que em 30 na redação do Enem faz diferença, e a gente sabe que faz, e você vai perder tempo pensando nesse título, sendo que ele não pode, de forma alguma, interferir na sua nota. Então, se você tiver um ótimo título, um título ruim ou título nenhum, a sua nota vai ser exatamente a mesma. Então, título tem importância, título é bacana para chamar a atenção do leitor, para antecipar o assunto, para gerar curiosidade, mas em outros contextos. Para a redação do Enem especificamente, esquece título, pode começar direto lá no seu texto. O Finazzi, tá sem o primeiro nome dele aqui, mas ele me pergunta, Ju, posso usar a Bíblia na redação? Pode, desde que tenha relação com o tema que está sendo discutido. Você não pode trazer a Bíblia para a redação de uma forma despropositada, não tem nada a ver com a discussão, eu vou falar da Bíblia. Isso aí não pode. Se tiver a ver com a discussão que você está fazendo, fique tranquilo, pode usar a Bíblia. E ele faz mais uma pergunta. Como fazer uma redação sem saber um repertório sobre ela? E aí eu vou te responder indicando 2 vídeos. Um vídeo que o título é Como fazer uma redação sem saber nada sobre o tema. E o segundo é Como organizar o seu repertório sociocultural. E eu já vou te antecipar. Não tem como você não saber nada sobre o tema, porque os textos motivadores vão te guiar para isso. É a primeira coisa. A segunda, você tem muito mais repertório do que você imagina. Tá faltando você organizar isso que você conhece e você entender que tudo aquilo que você sabe, todo o seu conhecimento de mundo, ele é válido e é considerado na prova do Enem. Então, se você assiste uma série, se você escuta uma música, se você lê um livro, tudo isso é repertório e a gente consegue articular muitos repertórios com muitos temas. Então, eu vou deixar esses 2 vídeos indicados aí para você e vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O Ezequiel, ele fez a seguinte pergunta para mim. Você é ou já foi corretora do Enem? Sei que se sim, não pode responder. Mas eu disse que o tema era livre, então ele fez a pergunta. Perfeito. Olha só. Existe, pessoal, um termo de sigilo dos corretores do Enem. Quando você é corretor, você assina um termo dizendo que você não vai dizer que é corretor. Você não vai se identificar como corretor. Então, isso significa que quem é corretor não pode responder que sim. Então, eu vou responder a sua pergunta com a sua própria pergunta. Se você é ou já foi, sei que não pode responder. Então, não posso responder, é isso. Assim. É óbvio a resposta que eu tô dando? Vocês vão tirar a conclusão de vocês? Vai estar certa? Vai! Mas eu não posso fazer a afirmativa, tá? Isso é engraçado, né? Muito curioso. Vou mentir? Não. Posso afirmar? Não. O que eu faço? Não faço, eu fico nesse limbo aqui. Bom, o Tiago pergunta o seguinte, o que te motiva a continuar corrigindo redações? Eu gostei muito dessa pergunta do Tiago. O Tiago foi um aluno que me mandou uma vez, eu fiz a devolutiva de uma redação que ele fez, ele me mandou assim no Instagram, nossa, é muito bom ter esse contato com você, dá até medo. Eu falei, como assim medo, menino? Tá com medo de quê? Ele, não sei, parece muito bom pra ser verdade. Aí eu fiquei, ué, que bom então, fico feliz que seja bom demais até para você acreditar, mas não fico feliz de saber que eu gero desconfiança nas pessoas ou algum tipo de medo. Olha só, o que me motiva? Muitas coisas me motivam. A primeira e a mais importante delas, eu acredito na transformação que a educação é capaz de gerar. Então, eu sei que para muitas pessoas esse conteúdo faz muita diferença. É um conteúdo que pode mudar vidas. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que depois que começou a estudar comigo, se interessou por entrar na universidade, está procurando o curso que quer fazer e falou para mim, Ju, não tem ninguém na minha família que é formado, ninguém nunca fez faculdade, eu nem sabia que eu podia fazer, eu nem sabia como é que funcionava esse processo. Já tive aluno que me falou, nunca ouvi falar de SISU, nunca trouxeram essa informação para minha vida. Então eu sei que isso muda a vida das pessoas. E eu trato isso com a maior responsabilidade que eu posso, que é oferecendo para vocês um conteúdo de qualidade, estando próximo a vocês, acompanhando vocês da forma como eu posso, claro, e
com muita responsabilidade sobre tudo que eu falo aqui. E aí, por que eu faço? Porque eu acredito no poder que a educação tem, eu sei que ela é transformadora em muitos momentos, eu sei que esse conteúdo faz diferença na vida das pessoas e eu sou educadora, eu sou professora com o maior amor que eu tenho na minha vida. Eu não poderia ser outra coisa nessa vida senão professora. Eu tenho muito amor pela minha profissão e eu acredito que conhecimento ele tem que ser compartilhado. Conhecimento não serve para ficar guardado. Se eu estudo tudo que eu estudo, e eu vou falar, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Eu fiz graduação, fiz mestrado, estou fazendo a especialização, eu gosto de estudar. Para que serve tudo que eu estudo se eu não puder compartilhar com as pessoas? Nem faz sentido. Então, eu só vejo sentido nisso aqui porque para vocês faz diferença. E enquanto vocês disserem para mim, Ju, isso faz diferença, isso me ajuda, você mudou a minha perspectiva, você me ensinou algo que eu não sabia, eu vou estar aqui para compartilhar isso com vocês. Vocês me ensinam muita coisa aqui também, muito. Cara, eu acho que eu aprendi mais nesses poucos meses que eu tô aqui dando aula para vocês, que são de universos muito diferentes, de lugares muito diferentes do que eu tinha aprendido em anos de sala de aula até então. Então, para mim é uma troca. Eu fico feliz de fazer parte da vida de vocês dessa forma, eu fico feliz de ajudar. Não tem outro motivo, é realização pessoal, é o que eu acredito que seja o papel da educação, compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas naquilo que elas têm dificuldade, fazer essa troca, essa construção. Educação para mim é isso. Se não for para ser assim, não faz sentido ser. Então é isso que me motiva a continuar aqui. E a correção específica da redação, por que você corrige? Você não precisava corrigir. Não precisava. Eu não ganho financeiramente, eu não ganho para isso. Mas eu ganho satisfação pessoal. E eu ganho de saber a diferença que essa correção faz na vida de cada um de vocês com o retorno que vocês me dão. Então, eu sou muito feliz nisso aqui. Acho que nada nunca me fez tão feliz quanto esse projeto. Próxima pergunta depois desse momento de desabafo aqui que eu fiz com vocês. Deixa eu abrir a outra paginazinha de perguntas aqui. Recebi um monte. Não vou responder todas, porque algumas são muito particulares. Eu respondi para a própria pessoa, porque era uma dúvida muito pontual. E por causa do tempo de vídeo também, senão a gente ficaria muito aqui. Mas eu selecionei a maioria aqui para tentar responder para vocês. Ó, o Luan perguntou, Ju, você entrou na faculdade de primeira? Entrei de primeira, mas até eu descobrir que eu queria letras eu demorei. Então entrei de primeira, mas fiz vestibular para muita coisa antes de fazer para o curso que eu queria. Fiz vestibular para direito, fiz vestibular para engenharia, fiz vestibular para psicologia. Então assim, foi bem caótico até eu definir que era letras o que eu queria. E eu conto melhor isso lá no vídeo, quem sou eu, vou deixar aqui na descrição também. Quem quiser saber um pouco mais é só ir lá no vídeo. Bom, a Jaciele pergunta, Ju, na redação, só pode usar o conhecimento científico? Não pode usar o senso comum? É o que eu respondi um pouco antes aqui. Pode usar o senso comum, não tem problema. É que ele não pode ser a única coisa na qual a sua redação está baseada. Então, se você traz um repertório em um argumento e deixa o senso comum para o outro, tranquilo. Agora, se você constrói um texto só pautado no senso comum, aí não é bacana. A gente precisa ter algo a mais ali que sustente o seu ponto de vista. A Elaine pergunta o seguinte, na redação é importante ter 2 parágrafos para o desenvolvimento? É importante, é uma estratégia que eu já vi que dá muito certo, eu nunca vi estratégia melhor do que 2 parágrafos e tem uma explicação relativamente bem simples. Olha só, a gente está falando de um texto de 30 linhas. O texto tem que ter 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Tranquilo. A introdução e a conclusão tendem a ser mais curtas que o seu desenvolvimento. Por quê? Porque o seu desenvolvimento vai trazer a sua argumentação. E esse é o foco da redação do Enem. Ele quer que você defenda o seu ponto de vista. Você defende esse ponto de vista baseado na argumentação. Então é normal que ela ocupe mais espaço do seu texto. Ótimo, então agora vamos pensar que a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo o desenvolvimento algo ali maior, que ocupa mais espaço. Tranquilo. Vamos pensar o seguinte agora. Parágrafos de desenvolvimento. Eu posso fazer um parágrafo só de desenvolvimento? Pode, mas é arriscado. Porque você precisa pelo menos ter 2 formas ali de basear o seu, para basear a sua argumentação. Então seriam 2 eixos argumentativos.
Podem ser duas causas do problema, duas consequências do problema, uma causa e uma consequência. Você consegue essa variação. Se você faz um só, vai dar errado? Não necessariamente. É que a estratégia com 2 funciona melhor. Ju, e com 3? 3 é inviável, por causa do espaço físico. Você vai escrever 3 parágrafos muito curtos e eles tendem a não ter desenvolvimento. Pelo tamanho mesmo, por uma questão de espaço. Então a gente pensa em 2 parágrafos, porque a gente pensa uma redação total de 4 parágrafos. Porque a gente visualiza ali as 30 linhas. Então nessa divisão, 2 parágrafos de desenvolvimento, uma introdução e uma conclusão é o que melhor funciona, tá? A Ellen, ela me pede sinônimos de sociedade. Eu entendo a dificuldade, porque sociedade é algo que vocês gostam muito de colocar no texto, mas aqui vai depender demais do contexto em que você está usando essa sociedade. Porque quanto mais específico, mais sinônimos a gente tem para trabalhar. Mas em um contexto genérico, você pode usar sociedade, pode usar população, pode usar nação, pessoas de um país, você pode usar grupo, você pode usar associação, vai depender em qual contexto está essa sociedade, como eu disse para você. Então, o que eu sugiro? Que todas as vezes que você pense na palavra sociedade para colocar no seu texto, você observe o que você quer ali. Não, eu estou falando de todo mundo que está no Brasil, povo brasileiro, cidadão brasileiro. Não, Ju, aqui eu estou falando de uma organização específica. Então usa a organização e coloca que organização é essa, um grupo específico, e aí você consegue ir trabalhando melhor esse sinônimo. E cuidado com o uso excessivo dessa palavrinha aí que ela pega bastante nas redações. Vamos lá, mais uma. O Riclécio, ele faz a seguinte pergunta: quais as dicas para fazer uma argumentação coesa? Ótimo, coesão para o Enem tem uma avaliação muito específica no uso de mecanismos coesivos. Esses mecanismos coesivos são as conjunções, o uso de pronome, o uso do sinônimo, a falta de repetição. Para que a gente faça não só uma argumentação, mas todo um texto coeso, é importante que tudo isso esteja em ordem. Eu explico isso em um vídeo aqui chamado Coesão Descomplicada. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para você. Porque com o uso adequado das conjunções, dos pronomes, com as substituições e os sinônimos, não só a sua argumentação, mas todo o seu texto terá coesão, tá? E lá nesse vídeo eu te conto quais são essas conjunções, como é que você usa, quando você usa cada uma delas, você consegue diversificar seu repertório, é bem bacana. Então eu vou deixar o vídeo para você acessar. Vamos lá! O Mikael, ele faz a seguinte pergunta: é permitido usar física ideologicamente no lugar de fisicamente e ideologicamente? Veja bem, quando a gente tem um advérbio terminado em mente, que é o caso aqui, e você tem os dois fazendo referência à mesma palavra, no caso eu não estou vendo porque você não me deu o contexto, mas se os dois estiverem fazendo referência à mesma palavra, você pode sim fazer dessa forma mais concisa e usar o física e ideologicamente, inclusive é até melhor, evita essa repetição do mente que é bem cansativa na leitura. Então, sim, pode, se estiver fazendo referência ao mesmo elemento, beleza? Vamos lá. O Arthur disse: seria bom um grupo de WhatsApp. O que a senhora acha? Eu acho que vocês me pedem muito isso. Eu só não fiz ainda porque eu tenho um receio de não conseguir atender todos vocês nesse grupo. Porque são muitos alunos, eu não tenho o tempo todo de dedicação para o celular, né? Porque eu preciso preparar as aulas que eu dou para vocês, preciso corrigir as redações, eu preparo as lives, preparo os temas, enfim, além do meu outro trabalho. Então, eu tenho um tempo bastante corrido e eu tenho medo de fazer esse grupo e ele não ser eficiente da forma como vocês gostariam, porque na verdade eu não vou conseguir dar toda essa assistência, eu tenho meu curso, então é bem complicado. Mas eu estava pensando aqui, essa já é uma ideia que eu estou amadurecendo, em criar um grupo no Telegram. Telegram é mais fácil de comunicar com vocês, porque eu consigo criar esse grupo, eu consigo mandar conteúdo lá para vocês, eu não preciso estar online o tempo todo para essa assistência funcionar. O que vocês acham de um grupo no Telegram? Se for interessante para vocês, comentem aqui para mim, para eu saber. E aí, quem sabe a gente pode desenvolver essa ideia. Para a gente fechar aqui, eu vou responder uma pergunta da Emily.
Ela fala, Ju, como eu faço, imagino que para fazer a relação entre o repertório e o argumento. Imagino que a pergunta seja essa, lá no desenvolvimento. Primeira coisa, você tem que usar um repertório que realmente faça sentido na sua argumentação. A gente não pode usar um repertório sociocultural só porque tem que ter um na prova do Enem. Senão ele não vai fazer sentido, ele não vai ser produtivo no seu texto. Então a primeira coisa é olhar qual a diferença esse repertório está fazendo aqui no meu argumento. Nossa, não, ele é o coração do meu argumento. Sem esse repertório aqui, meu argumento nem faz sentido. Ótimo! Então você vai conseguir explorar ele da seguinte forma. Você vai dizer, você vai interpretar, você vai colocar o seu raciocínio crítico sobre aquele dado que você está apresentando. E não só sobre o dado, né? Não precisa ser. Pode ser sobre o filme, sobre o filósofo, sobre a teoria, sobre a música. O que vai dizer se está produtivo ou não, esse repertório, é o uso que você faz dele no seu argumento. Então, se ele está ali só passeando, ele não é produtivo e essa relação não vai estar bem estabelecida. Basicamente, ele tem que ser exatamente a base do seu argumento. Se ele for a base, você vai conseguir relacionar muito facilmente. Você vai olhar e falar, não, esse repertório aqui está dizendo isso, isso e isso. Então, ele comprova o meu ponto X, que é o meu ponto de vista. Ótimo, você montou a relação. Se está muito difícil estabelecer essa relação, é porque esse repertório não é para esse argumento. Eles não têm diálogo direto. E aí vocês vão perceber, quando o repertório dialoga com o argumento, quando ele é necessário para o argumento, é muito fácil fazer essa relação. O problema é quando ele não é. Eu mostro uma estratégia para que vocês não percam nunca de vista essa relação em um vídeo que eu falo sobre estrutura da argumentação e um outro que eu digo quais são os tipos de argumento que vocês podem usar. Nesses vídeos fica bem nítido quando e onde tem que ter essa relação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês acessarem, tá? Pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vocês me mandam sempre perguntas lá no Instagram, nem sempre eu consigo responder, e quando eu consigo responder, nem sempre é para todo mundo. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação à redação, então fiquem à vontade para me perguntar. Pode deixar aqui nos comentários, vocês vão ver nos outros vídeos que eu sempre respondo comentários, sou ativa aqui no YouTube. Pode me procurar no Instagram também, sempre respondo. E eu sei que vocês têm curiosidade sobre a minha vida também, e eu acho ótimo que vocês perguntem. Acho que faz todo sentido vocês quererem me conhecer melhor, porque afinal de contas, se eu tô fazendo parte da vida de vocês de alguma forma, nada mais justo do que vocês saibam, né, sobre a minha vida. Então fiquem à vontade para perguntar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né, que é um conteúdo mais... Eu sou bem conteudista, assim, então eu trago um conteúdo bem duro para vocês sempre. Trouxe esse vídeo aqui um pouquinho mais tranquilo, que também tem conteúdo, né, porque eu tô respondendo as perguntas, mas que foge um pouquinho daquela outra forma que eu costumo fazer os vídeos. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, que curtir o vídeo é muito importante pro meu trabalho isso. E não deixem de se inscrever no canal, clicar lá no sininho, compartilhar isso aqui com os amigos de vocês, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Um abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula.